A Igreja Batista Filadélfia de Maracanaú, no interior do Ceará, era mais que um simples templo religioso. Era o coração pulsante de uma comunidade rural que encontrava na fé o alicerce para enfrentar as dificuldades da vida no Nordeste brasileiro dos anos 1990. Localizada numa região onde o asfalto dava lugar à terra batida e as casas simples se espalhavam entre plantações de milho e feijão, a igreja havia se tornado um símbolo de esperança para aproximadamente 300 famílias que viviam num raio de 15 quilômetros ao redor do templo. O responsável por essa transformação espiritual e social era o pastor Josué Ferreira da Silva, um homem de 42 anos que havia chegado à região em 1987, trazendo consigo uma energia contagiante e uma visão de ministério que ia muito além dos cultos dominicais. Josué não era apenas um pregador, era um líder comunitário que entendia que a palavra de Deus precisava ser acompanhada de ações práticas que melhorassem a vida do povo. Nascido em Sobral, também no Ceará, Josué havia experimentado na pele as dificuldades que afligiam sua congregação. Filho de agricultores que perderam suas terras durante a seca de 1970, ele havia migrado para Fortaleza ainda adolescente, onde trabalhou como vendedor ambulante, pedreiro e, posteriormente, conseguiu completar o ensino médio através de cursos noturnos. Sua conversão ao cristianismo aconteceu aos 23 anos, numa pequena igreja pentecostal da periferia de Fortaleza, e desde então havia dedicado sua vida ao estudo das Escrituras e ao serviço comunitário. Quando chegou a Maracanaú em 1987, Josué encontrou uma congregação de apenas 40 membros, reunindo-se numa pequena casa de taipa cedida por um fazendeiro local. Mas sua visão era grandiosa: construir não apenas uma igreja, mas um centro comunitário que oferecesse educação, assistência médica básica e programas sociais para as famílias mais necessitadas da região. Durante 7 anos, de 1987 a 1994, pastor Josué transformou completamente a realidade daquela comunidade. Com recursos arrecadados através de campanhas, doações de igrejas urbanas e muito trabalho voluntário, foi construído um complexo que incluía o templo principal, uma escola primária, um posto de saúde básico e uma pequena cooperativa agrícola que ajudava os produtores locais a obterem melhores preços por suas colheitas. A personalidade carismática de Josué era reconhecida muito além dos limites de sua congregação. Ele falava com uma autoridade natural que vinha não apenas de seu conhecimento bíblico, mas de sua experiência pessoal com as lutas que seu povo enfrentava diariamente. Seus sermões misturavam ensinamentos espirituais com orientações práticas sobre agricultura, educação dos filhos e organização comunitária. A fé sem obras é morta. Era uma de suas frases favoritas, que ele costumava repetir enquanto ajudava pessoalmente na construção de casas, na colheita de milho ou no atendimento médico básico que oferecia às famílias mais carentes. Maria das Dores Silva, esposa de Josué há 15 anos, era sua companheira não apenas na vida pessoal, mas também no ministério. Professora formada pelo magistério em Fortaleza, ela dirigia a escola da igreja e coordenava os programas assistenciais voltados para mulheres e crianças. Juntos, o casal havia criado 3 filhos: Samuel, de 14 anos, Débora, de 12, e o pequeno Davi, de apenas 7 anos. A família vivia numa casa simples, mas confortável, construída ao lado da igreja, que servia também como local para reuniões menores e aconselhamento pastoral. Era uma vida modesta, mas plena, dedicada inteiramente ao serviço de Deus e da comunidade. No final de 1994, pastor Josué vinha desenvolvendo o que considerava seu projeto mais ambicioso: a criação de uma escola técnica rural que ofereceria cursos de agricultura moderna, marcenaria e costura para jovens da região.
Ele havia conseguido o apoio de organizações não governamentais de Fortaleza e estava negociando parcerias com universidades para implementar o projeto durante 1995. Este vai ser o ano da grande colheita. Ele havia anunciado durante o culto de final de ano, em dezembro de 1993. Deus está preparando algo grandioso para a nossa comunidade. Vamos ver jovens que nunca sonharam em ter uma profissão, aprendendo ofícios que vão transformar suas vidas e as de suas famílias. O entusiasmo de Josué era contagioso e a congregação havia abraçado o projeto com fervor, organizando campanhas de arrecadação e trabalho voluntário para viabilizar a construção dos novos espaços educacionais. Mas havia também tensões que nem todos na comunidade percebiam claramente. O sucesso da Igreja Filadélfia havia chamado a atenção de outras denominações religiosas da região que viam o crescimento da congregação batista como uma ameaça à sua própria influência. Além disso, alguns fazendeiros locais não estavam completamente confortáveis com o trabalho de conscientização social que Josué desenvolvia, especialmente suas orientações sobre direitos trabalhistas rurais e organização de pequenos produtores. Havia também questões internas na própria igreja. Antônio Macedo, um dos membros fundadores da congregação e dono de uma das maiores propriedades da região, vinha demonstrando crescente desconforto com alguns dos posicionamentos sociais de Josué. Antônio acreditava que a igreja deveria focar exclusivamente na espiritualidade, sem se envolver em questões que ele considerava políticas. Pastor Josué está exagerando nessa história de justiça social. Antônio havia comentado com outros membros durante reuniões da diretoria da igreja. A igreja é para salvar almas, não para resolver problemas econômicos. Mas essas tensões pareciam secundárias diante do apoio massivo que Josué recebia da congregação e da comunidade em geral. Ele era visto como um líder íntegro, comprometido e genuinamente preocupado com o bem-estar de seu povo. O domingo, 13 de novembro de 1994, amanheceu como qualquer outro domingo na Igreja Filadélfia. O culto matinal começou às 9 horas, com aproximadamente 200 pessoas presentes. Um número impressionante, considerando que muitas famílias tinham que caminhar quilômetros para chegar à igreja. Pastor Josué conduziu o culto com sua energia habitual. Cantou hinos com entusiasmo, orou com fervor pelos enfermos da congregação e pregou um sermão poderoso baseado no texto de Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem projetos específicos para cada um de vocês, declarou Josué durante sua pregação. Projetos de prosperidade, de crescimento, de transformação. Mas esses projetos requerem nossa colaboração ativa. Requerem que sejamos instrumentos de Deus para construir o reino dele aqui na terra. O sermão durou aproximadamente 40 minutos e foi interrompido várias vezes por améns entusiasmados da congregação. Josué falou sobre a importância da perseverança diante das dificuldades, sobre a necessidade de manter a fé, mesmo quando os projetos pareciam impossíveis, e sobre a responsabilidade dos cristãos de cuidar uns dos outros como uma família. A igreja verdadeira não é um prédio, concluiu ele. A igreja verdadeira somos nós. Quando nos amamos, quando nos ajudamos, quando trabalhamos juntos para construir uma comunidade onde ninguém passa necessidade e onde todos têm oportunidade de crescer. Após o culto, como era tradicional, a congregação se reuniu no pátio da igreja para um almoço comunitário. As mulheres haviam preparado um verdadeiro banquete com pratos típicos da região: baião de dois, carne de sol, paçoca de pilão e doces caseiros que enchiam o ar com aromas deliciosos.
Pastor Josué circulou entre os grupos, conversando com famílias, brincando com as crianças e discutindo planos para a semana seguinte. Ele parecia estar de excelente humor, comentando animadamente sobre uma reunião que teria na terça-feira com representantes de uma ONG de Fortaleza interessada em apoiar o projeto da escola técnica. Se tudo der certo, ele disse para um grupo de jovens, vocês vão poder aprender profissões modernas sem precisar sair da região. Vão poder construir suas vidas aqui mesmo, fortalecendo nossa comunidade. Por volta das 3 horas da tarde, a maioria das famílias havia retornado para suas casas, como era comum nas tardes de domingo. Pastor Josué ajudou a organizar a limpeza do pátio e depois se dirigiu para sua casa para descansar antes do culto noturno, que começaria às 7 horas. Maria das Dores havia ido visitar sua mãe idosa, que morava numa cidade vizinha, levando consigo os 3 filhos. Era uma viagem que faziam mensalmente, e Josué havia optado por ficar para conduzir o culto noturno, que geralmente reunia entre 80 e 100 pessoas. Às 6:30 da noite, Josué já estava na igreja, preparando-se para o culto vespertino. Vários membros da congregação chegaram e notaram que ele parecia ligeiramente pensativo, mas não de forma preocupante. Quando perguntado se estava tudo bem, ele respondeu que estava apenas refletindo sobre alguns projetos futuros da igreja. O culto noturno começou pontualmente às 7 horas. Josué conduziu os cânticos iniciais, fez as orações de abertura e iniciou uma pregação baseada no Salmo 23. Era um sermão mais íntimo que o da manhã, voltado para a reflexão pessoal e renovação espiritual. O Senhor é meu pastor, ele recitou, e nada me faltará. Mas isso não significa que não vamos enfrentar vale de sombra da morte. Significa que mesmo nesses vales não devemos temer, porque Deus está conosco. Durante a pregação, várias pessoas notaram que Josué parecia estar falando de uma forma mais pessoal que o habitual, como se estivesse compartilhando algo profundo de sua própria experiência espiritual. Às vezes, ele disse, Deus nos chama para caminhar por lugares difíceis, lugares onde nossa fé é testada, lugares onde temos que confiar completamente na providência divina, mesmo quando não entendemos completamente o que está acontecendo. O culto terminou às 8:30 da noite, com uma oração final e a bênção apostólica. Como sempre, Josué permaneceu na porta da igreja cumprimentando cada pessoa que saía, perguntando sobre suas necessidades, oferecendo orações e palavras de encorajamento. João Batista dos Santos, diácono da igreja e uma das últimas pessoas a sair, lembrava-se claramente da conversa que teve com o pastor Josué naquela noite. Pastor, o senhor estava com uma pregação muito tocante hoje à noite, comentou João. Obrigado, irmão João. Às vezes Deus coloca palavras especiais no nosso coração para momentos específicos. O senhor está bem? Parecia meio pensativo hoje. Estou bem, João. Só refletindo sobre os caminhos que Deus está abrindo para a nossa igreja. Às vezes, as bênçãos de Deus vêm acompanhadas de grandes responsabilidades. É verdade, pastor. Mas o Senhor sempre soube conduzir bem essas responsabilidades. Com a ajuda de Deus, irmão, sempre com a ajuda de Deus. João foi a última pessoa a conversar com o pastor Josué naquela noite. Eram aproximadamente 9 horas quando ele se despediu e caminhou para sua casa, que ficava a cerca de 1 quilômetro da igreja. Segundo João, Josué havia mencionado que ficaria mais um pouco na igreja para organizar alguns materiais para a reunião de terça-feira e para orar por alguns membros da congregação que estavam passando por dificuldades. Vou ficar mais uns 30 minutos e depois vou para casa descansar. Foram as últimas palavras que João ouviu pastor Josué pronunciar. Na manhã seguinte, segunda-feira, 14 de novembro de 1994,
Maria das Dores retornou de sua viagem com os filhos, esperando encontrar Josué em casa, preparando-se para mais um dia de trabalho ministerial. Mas a casa estava vazia. Inicialmente, Maria pensou que ele havia saído cedo para alguma visita pastoral, como era comum em sua rotina. Mas quando o meio-dia chegou e Josué não havia retornado nem deixado recado, ela começou a se preocupar. Às 2 horas da tarde, Maria dirigiu-se à igreja para procurar por ele. Encontrou o templo trancado normalmente, mas notou que o escritório pastoral, que ficava numa pequena sala anexa ao templo principal, estava com a porta entreaberta. Dentro do escritório, tudo parecia normal. Os livros estavam organizados nas estantes, a mesa estava limpa, e não havia sinais de luta ou perturbação. A única coisa que chamou a atenção de Maria foi que a Bíblia que Josué sempre carregava consigo, uma Bíblia de capa de couro marrom que ele havia ganhado de presente quando se tornou pastor, estava sobre a mesa do escritório. Josué nunca saía de casa sem aquela Bíblia. Era como se fosse uma extensão de sua personalidade. Maria começou a ligar para membros da igreja, perguntando se alguém havia visto Josué ou se ele havia marcado alguma reunião que ela não conhecia. Mas ninguém sabia de nada. Às 4 horas da tarde, João Batista e outros diáconos da igreja se reuniram para organizar uma busca. Procuraram por toda a propriedade da igreja, caminharam pelas estradas vicinais, visitaram casas de membros da congregação e conversaram com vizinhos. Ninguém havia visto o pastor Josué desde a noite anterior. Às 6 horas da tarde, Maria das Dores, acompanhada por João Batista, dirigiu-se à delegacia de Maracanaú para registrar oficialmente o desaparecimento. O delegado Reinaldo Gomes, um homem experiente que havia investigado vários casos de pessoas desaparecidas na região, recebeu o relato com atenção, mas inicialmente não demonstrou grande preocupação. Senhora, é comum que pessoas tenham emergências familiares ou compromissos inesperados, explicou o delegado. Vamos aguardar 48 horas antes de abrir uma investigação formal. A maioria das pessoas que são reportadas como desaparecidas retorna dentro desse período. Mas Maria insistiu que havia algo errado. Doutor, meu marido nunca sairia sem avisar, nunca deixaria a igreja sem alguém responsável e nunca sairia sem sua Bíblia. A insistência de Maria, combinada com o testemunho de vários membros da igreja sobre o caráter responsável de pastor Josué, convenceu o delegado a iniciar uma investigação preliminar imediatamente. Durante os 2 dias seguintes, a polícia conduziu buscas sistemáticas pela região. Investigaram a igreja, a casa pastoral, as estradas vicinais e entrevistaram dezenas de pessoas que haviam estado em contato com Josué durante seus últimos dias. Mas não encontraram nenhuma pista sobre o que havia acontecido com o pastor. Não havia sinais de luta, não havia evidências de roubo, não havia indicações de que Josué tinha problemas pessoais ou financeiros que pudessem motivar uma fuga voluntária. Não havia suspeitos óbvios ou motivos aparentes para sequestro ou agressão. Pastor Josué Ferreira da Silva havia simplesmente desaparecido da face da terra. A notícia do desaparecimento se espalhou rapidamente por toda a região e depois para o estado inteiro. Jornais de Fortaleza publicaram matérias sobre o caso. Programas de rádio pediram informações de ouvintes. A televisão local fez reportagens especiais. A Igreja Filadélfia se tornou um centro de oração e vigília. Membros de denominações diferentes se uniram para orar pelo retorno do pastor. Cartazes com a foto de Josué foram distribuídos por todo o interior do Ceará. Mas semanas se passaram sem qualquer pista. A investigação policial, conduzida pelo delegado Gomes com apoio de investigadores de Fortaleza, foi extensiva, mas infrutífera.
Foram investigadas possibilidades de sequestro relacionado ao trabalho social da igreja, conflitos com fazendeiros locais, problemas com outras denominações religiosas e até mesmo teorias sobre envolvimento com organizações criminosas. Todas as hipóteses foram descartadas por falta de evidências. 6 meses após o desaparecimento, a investigação foi oficialmente suspensa, embora o caso tenha permanecido aberto. Pastor Josué foi declarado oficialmente desaparecido, e Maria das Dores se viu obrigada a assumir sozinha não apenas a criação dos 3 filhos, mas também a liderança da igreja que ela e o marido haviam construído juntos. A Igreja Filadélfia sobreviveu ao trauma do desaparecimento de seu pastor, mas nunca foi a mesma. Maria das Dores, apoiada por outros líderes da congregação, conseguiu manter os programas sociais funcionando e até mesmo implementar parcialmente o projeto da escola técnica que Josué havia planejado. Mas a comunidade ficou marcada para sempre pela pergunta que ninguém conseguia responder: o que havia acontecido com o pastor Josué Ferreira da Silva na noite de 13 de novembro de 1994? Durante 15 anos, essa pergunta permaneceu sem resposta, tornando-se parte do folclore local e uma fonte de dor contínua para sua família e congregação. Até que, em março de 2009, uma descoberta casual, durante obras de expansão da igreja, traria à luz uma verdade que ninguém havia imaginado, revelando um segredo que havia permanecido enterrado por uma década e meia. Março de 2009 marcava exatos 15 anos desde o desaparecimento de pastor Josué, e a Igreja Batista Filadélfia havia se transformado significativamente durante esse período. Sob a liderança de Maria das Dores, que havia assumido oficialmente o pastorado em 1998, após completar seus estudos teológicos, a congregação havia crescido para mais de 400 membros e se tornado uma das igrejas mais influentes da região metropolitana de Fortaleza. O projeto da escola técnica rural, que Josué havia sonhado, finalmente se tornou realidade em 2003 e agora funcionava em plena capacidade, oferecendo cursos profissionalizantes para jovens de toda a região. O complexo da igreja incluía também um centro médico, uma cooperativa agrícola próspera e um programa de microcrédito que havia ajudado dezenas de famílias a estabelecerem pequenos negócios. Samuel, o filho mais velho de Josué, agora com 29 anos, havia se formado em engenharia civil pela Universidade Federal do Ceará e retornado para Maracanaú para coordenar os projetos de expansão da igreja. Débora, com 27 anos, era professora e dirigia a escola técnica. O caçula Davi, de 22 anos, estava no último ano do curso de teologia e se preparava para ser ordenado pastor auxiliar. A família havia encontrado uma forma de lidar com a dor da perda incerta, canalizando suas energias para continuar o trabalho que Josué havia iniciado. Mas a pergunta sobre o que havia acontecido com o patriarca nunca havia deixado de assombrar seus pensamentos. Em fevereiro de 2009, a diretoria da igreja havia aprovado um ambicioso projeto de expansão que incluía a construção de um novo salão de eventos, uma biblioteca comunitária e dormitórios para estudantes da escola técnica que vinham de cidades distantes. O terreno escolhido para a expansão era uma área atrás da igreja original, que havia sido adquirida pela congregação em 2005. Samuel Silva, agora responsável pela coordenação das obras, havia contratado a empresa Construções Moreira Litaeda, de Fortaleza, especializada em projetos de infraestrutura comunitária. A empresa era dirigida por Antônio Moreira Filho, um engenheiro de 45 anos, conhecido por sua eficiência e pelo cuidado com patrimônios históricos. As obras começaram na primeira semana de março de 2009. A equipe inicial incluía um mestre de obras,
4 pedreiros, 2 serventes e um operador de escavadeira para os trabalhos de terraplanagem e fundação. Durante os primeiros dias, o trabalho progrediu normalmente. A escavadeira, operada por José Carlos Oliveira, um profissional experiente com 15 anos de carreira, começou a preparar o terreno para as fundações do novo salão de eventos. Na manhã de 12 de março de 2009, José Carlos estava trabalhando numa área aproximadamente 50 metros atrás da igreja original, removendo uma camada de terra e entulho que havia se acumulado ao longo dos anos. A região havia sido usada informalmente como depósito de materiais de construção desde os anos 1990 e estava coberta por vegetação rasteira e alguns arbustos. Por volta das 10 horas da manhã, José Carlos notou que a escavadeira havia atingido algo mais sólido que a terra comum. Inicialmente pensou que fosse uma rocha ou resto de construção antiga, mas quando desceu da máquina para investigar, descobriu que havia exposto o que parecia ser uma estrutura de concreto enterrada. "Mestre Geraldo", chamou José Carlos para o mestre de obras, "tem alguma coisa aqui embaixo que não é terra, não." Geraldo Santos, o mestre de obras, aproximou-se da escavação e examinou o que havia sido exposto. Era claramente uma estrutura artificial. Parecia ser uma laje de concreto de aproximadamente 2 metros por 3 metros, localizada a cerca de 1 metro abaixo da superfície. "Isso deve ser alguma fundação antiga", comentou Geraldo. "Melhor chamar o engenheiro para ver o que fazer." Samuel Silva foi chamado imediatamente. Quando chegou ao local da escavação, ficou intrigado com a descoberta. Não havia registros de nenhuma construção anterior naquela área, e a laje de concreto parecia ter sido colocada ali deliberadamente, não como parte de alguma fundação normal. "José Carlos, você pode escavar ao redor da laje com cuidado?" pediu Samuel. "Quero ver o tamanho total dessa estrutura antes de decidir o que fazer." Durante a tarde, trabalhando manualmente com pás e picaretas para evitar danificar o que havia sido encontrado, a equipe expôs completamente a estrutura. Era uma laje retangular de concreto, medindo exatamente 2 metros por 3 metros e 15 centímetros de espessura. Nas bordas da laje havia sinais de que ela havia sido colocada sobre uma escavação preparada especificamente para recebê-la. Mais intrigante ainda, a laje tinha uma pequena abertura numa das extremidades, um buraco de aproximadamente 10 centímetros de diâmetro que havia sido posteriormente fechado com cimento. Samuel ficou profundamente incomodado com a descoberta. A localização, o tamanho e especialmente a abertura selada da laje sugeriam que não se tratava de uma simples fundação de construção. Naquela noite, Samuel conversou com sua mãe, Maria das Dores, sobre a descoberta. "Mãe, encontramos algo estranho durante as escavações hoje", ele explicou, descrevendo a laje de concreto enterrada. Maria das Dores ficou em silêncio por um longo momento, com uma expressão preocupada que Samuel não conseguia interpretar. "Filho, essa laje, quando vocês acham que foi construída?" "Pela aparência do concreto e pela vegetação que cresceu por cima, eu diria que tem pelo menos 10 ou 15 anos." Maria das Dores fechou os olhos, como se estivesse tentando recordar algo doloroso. "Samuel, eu preciso te contar uma coisa que nunca contei para vocês." "O que é, mãe?" "Algumas semanas antes do seu pai desaparecer, ele estava muito preocupado com alguma coisa. Ele mencionou que havia descoberto algo que não estava certo na igreja. Disse que precisava corrigir uma injustiça antes que fosse tarde demais." "Que tipo de injustiça?" "Ele nunca me deu detalhes. Só disse que algumas pessoas na igreja não eram quem pareciam ser e que ele havia descoberto algo que mudaria tudo se fosse revelado." Samuel sentiu um frio na espinha. "Mãe, você acha que isso tem alguma relação com o desaparecimento do papai?" "Filho,
Durante 15 anos, eu tentei não pensar nessas possibilidades. Mas agora, com essa laje aparecendo exatamente onde está, eu não posso mais ignorar. O que você quer que eu faça? Chame a polícia. Chame hoje mesmo. Na manhã seguinte, 13 de março de 2009, Samuel ligou para a delegacia de Maracanaú, reportando a descoberta da estrutura enterrada e solicitando uma investigação. Dada a história do desaparecimento de pastor Josué, a polícia tratou o caso com prioridade máxima. O delegado Marcos Viana, que havia assumido a delegacia em 2005, chegou ao local acompanhado por 2 investigadores e um perito criminal. Viana era um investigador jovem e ambicioso, formado em Direito pela Universidade de Fortaleza, que havia estudado extensivamente o caso do desaparecimento de pastor Josué, como parte de sua preparação para assumir o cargo. Senhor Samuel, disse Viana após examinar a laje, vamos precisar abrir essa estrutura. Baseado na localização, no tempo de construção aparente e nas circunstâncias do desaparecimento de seu pai, existe uma possibilidade real de que isso esteja relacionado ao caso. Delegado, minha família está preparada para qualquer descoberta. Queremos a verdade, não importa o quão dolorosa seja. Entendo. Vamos proceder com muito cuidado. Vou chamar uma equipe especializada de Fortaleza para abrir a laje adequadamente. Durante a tarde, uma equipe da perícia forense do estado do Ceará chegou a Maracanaú, equipada com ferramentas especializadas para a escavação de evidências. A equipe incluía o perito criminal Dr. Ricardo Mendes, especialista em investigação de locais de crime, a antropóloga forense doutora Ana Paula Teixeira e o fotógrafo forense Carlos Eduardo Lima. A operação para abrir a laje começou às 3 horas da tarde. Usando ferramentas pneumáticas de precisão, a equipe criou uma abertura na laje grande, o suficiente para permitir investigação, mas pequena o suficiente para preservar qualquer evidência que pudesse estar no interior. O que encontraram dentro da estrutura de concreto chocou até mesmo os investigadores mais experientes. Era um espaço vazio de aproximadamente 2 metros de profundidade, formando uma espécie de câmara subterrânea. E no fundo dessa câmara, parcialmente preservados pela ausência de oxigênio e umidade, estavam restos humanos, mas não eram apenas ossos. A preservação excepcional havia mantido fragmentos de tecido, objetos pessoais e outros materiais que permitiriam identificação definitiva. Doutor Ricardo Mendes foi o primeiro a descer à câmara para exame preliminar. Temos restos humanos de pelo menos uma pessoa, ele reportou através do rádio para a equipe na superfície. Aparenta ser um adulto do sexo masculino. Há evidências de que o corpo foi colocado aqui intencionalmente, não enterrado de forma casual. Há objetos pessoais? Perguntou doutora Ana Paula. Sim. Vejo fragmentos do que parece ser roupa formal, possivelmente um terno. Há também um objeto que parece ser um livro, muito deteriorado, mas com capa de couro. Samuel Silva, que estava acompanhando a investigação a uma distância respeitosa, sentiu seu coração parar quando ouviu a descrição do livro com capa de couro. Delegado, ele chamou com voz trêmula. Meu pai sempre carregava uma Bíblia com capa de couro marrom. Era a única coisa que faltava quando ele desapareceu. Delegado Viana olhou para Samuel com expressão grave. Senhor Samuel, é melhor o senhor se preparar psicologicamente. Esta descoberta pode estar prestes a resolver o mistério do desaparecimento de seu pai. A escavação cuidadosa da câmara levou 3 dias completos. Cada objeto, cada fragmento de osso, cada pedaço de tecido foi catalogado, fotografado e preservado segundo protocolos forenses rigorosos. Além dos restos humanos e da Bíblia, foram encontrados fragmentos de um terno escuro, compatível com o tipo de roupa que pastor Josué costumava usar nos cultos.
Um relógio de pulso parado às 21h47, que correspondia aproximadamente ao horário em que Josué havia sido visto pela última vez. Uma carteira de couro contendo documentos pessoais deteriorados, mas com nome ainda parcialmente legível. Uma pequena cruz de prata que Maria das Dores identificou imediatamente como sendo um presente que ela havia dado ao marido no aniversário de casamento de 1993. Mais perturbador, evidências de trauma no crânio dos restos humanos, sugerindo que a morte não havia sido natural. O exame preliminar dos restos por doutora Ana Paula Teixeira confirmou que se tratava de um homem de aproximadamente 40 anos, com altura e estrutura óssea compatíveis com as características físicas de pastor Josué. Mas a descoberta mais chocante veio quando os investigadores examinaram cuidadosamente a estrutura da câmara subterrânea. A construção havia sido feita por alguém com conhecimento de engenharia. A laje de concreto era reforçada com barras de ferro. As paredes da câmara eram revestidas com uma camada impermeabilizante que havia preservado excepcionalmente o interior. E mais importante, a pequena abertura que havia sido encontrada na laje original havia sido usada para inserir cal virgem na câmara após o corpo ter sido colocado lá. Isso não foi obra de amador, observou Dr. Ricardo Mendes. Quem construiu essa câmara sabia exatamente o que estava fazendo. A cal virgem foi usada para acelerar a decomposição e eliminar odores. A impermeabilização preveniu infiltração de água. A localização foi escolhida especificamente porque era uma área que não seria disturbed por atividades normais da igreja. Quanto tempo levaria para construir algo assim? Perguntou o delegado Viana. Com o planejamento adequado e trabalhando durante a noite, uma pessoa experiente poderia completar isso em 2 ou 3 noites. A análise forense preliminar dos ossos revelou evidências de trauma craniano compatível com impacto de objeto contundente. A posição dos restos na câmara sugeria que o corpo havia sido colocado lá pouco depois da morte, não transportado de outro local após decomposição. Em outras palavras, pastor Josué havia sido assassinado no local ou muito próximo do local onde foi encontrado, e seu corpo havia sido ocultado numa tumba clandestina construída especificamente para esse propósito. A notícia da descoberta se espalhou rapidamente por Maracanaú e depois por todo o Ceará. Jornais nacionais enviaram repórteres para cobrir o caso. A Igreja Filadélfia se tornou o centro de uma intensa cobertura mediática, enquanto a comunidade tentava processar a realidade de que seu pastor amado havia sido vítima de assassinato. Mas a descoberta dos restos de pastor Josué também levantou uma pergunta ainda mais perturbadora. Quem havia cometido o crime e por quê? A investigação agora se concentrava em identificar quem tinha acesso à propriedade da igreja, conhecimento suficiente para construir a câmara subterrânea e motivo para assassinar um pastor respeitado que dedicava sua vida ao serviço da comunidade. As respostas a essas perguntas revelariam uma verdade sobre a Igreja Filadélfia, que ninguém havia suspeitado durante 15 anos de luto e incerteza. A confirmação oficial de que os restos encontrados na câmara subterrânea pertenciam ao pastor Josué Ferreira da Silva chegou uma semana após a descoberta, através de exames de DNA comparados com amostras de seus filhos. O que havia sido 15 anos de mistério e esperança se transformou instantaneamente numa investigação de homicídio que abalaria os alicerces da comunidade religiosa de Maracanaú. Delegado Marcos Viana estabeleceu uma força-tarefa especial para investigar o assassinato, incluindo investigadores experientes de Fortaleza e especialistas em crimes envolvendo organizações religiosas. A complexidade do caso,
um homicídio premeditado ocorrido 15 anos antes, numa comunidade fechada, com evidências que haviam sido deliberadamente ocultadas, requeria uma abordagem metodológica que analisasse tanto os aspectos criminais quanto as dinâmicas sociais e religiosas envolvidas. O primeiro passo da investigação foi criar um perfil detalhado de todas as pessoas que tinham acesso regular à propriedade da igreja em novembro de 1994, especialmente aquelas com conhecimento técnico suficiente para construir a câmara subterrânea onde Josué foi encontrado. A lista inicial incluía membros da diretoria da igreja, 5 pessoas, diáconos e líderes departamentais, 12 pessoas, funcionários e voluntários regulares, 8 pessoas, profissionais que haviam trabalhado em projetos de construção da igreja, 4 pessoas, familiares próximos de Josué, esposa e filhos, já descartados pelas circunstâncias. Durante a primeira semana de investigação, os investigadores entrevistaram separadamente cada uma dessas pessoas, muitas das quais já haviam sido questionadas durante a investigação original de 1994. Mas agora, sabendo que se tratava de um homicídio cuidadosamente planejado, as perguntas eram mais específicas e focadas em detalhes que poderiam ter passado despercebidos 15 anos antes. Foi durante a entrevista com Dona Francisca Pereira, uma das mulheres mais antigas da congregação, que surgiu a primeira pista significativa sobre tensões internas na igreja que não haviam sido adequadamente exploradas na investigação original. "Delegado", disse Dona Francisca durante seu depoimento, "eu nunca quis falar mal de ninguém da igreja, mas agora que sabemos que pastor Josué foi assassinado, eu preciso contar uma coisa que sempre me incomodou." "O que a senhora quer dizer?" "Nas semanas antes do pastor Josué desaparecer, ele estava muito preocupado com alguma coisa relacionada às finanças da igreja. Ele havia descoberto algumas irregularidades nos registros de doações e construção." "Que tipo de irregularidades?" "Ele não me deu detalhes, mas disse que alguém estava desviando recursos que deveriam ir para os pobres. Ele estava muito aborrecido porque confiava totalmente nas pessoas que cuidavam das finanças." "A senhora sabe quem cuidava das finanças da igreja naquela época?" "Era o irmão Antônio Macedo. Ele era tesoureiro há muitos anos." Antônio Macedo era exatamente a pessoa que havia demonstrado crescente desconforto com os posicionamentos sociais de pastor Josué durante os meses anteriores ao desaparecimento. Proprietário de uma das maiores fazendas da região e um dos membros fundadores da igreja, Antônio havia sido uma figura central na congregação desde seus primórdios. Quando os investigadores revisaram os registros financeiros da igreja de 1994, descobriram que Antônio tinha controle quase total sobre as doações, gastos e projetos de construção. Como tesoureiro, ele era responsável por receber, documentar e administrar todos os recursos da congregação. Mais importante ainda, Antônio era proprietário de uma empresa de construção pequena, mas bem estabelecida, o que lhe dava exatamente o conhecimento técnico necessário para construir a câmara subterrânea onde Josué foi encontrado. O delegado Viana decidiu abordar Antônio Macedo de forma indireta antes de confrontá-lo diretamente. Solicitou uma auditoria forense completa dos registros financeiros da igreja de 1992 a 1995, conduzida por contadores especializados em investigação de fraudes. Os resultados da auditoria, completada 2 semanas após a descoberta dos restos de Josué, revelaram um padrão sistemático de desvio de fundos que havia começado em 1992 e se intensificado durante 1993 e 1994. Antônio Macedo havia criado um esquema sofisticado onde ele superestimava custos de materiais de construção e embolsava a diferença,
criava fornecedores fictícios para projetos da igreja, desviava parte das doações em dinheiro antes de registrá-las oficialmente, inflacionava custos de manutenção e reparos, usava materiais doados para a igreja em projetos de sua propriedade privada. Durante o período de 2 anos, Antônio havia desviado aproximadamente R$120 mil em valores de 1994. Uma quantia significativa que representava quase um ano inteiro do orçamento da igreja. Mais incriminatório ainda, a auditoria revelou que pastor Josué havia começado a questionar certas discrepâncias financeiras durante outubro de 1994, apenas um mês antes de seu desaparecimento. Havia anotações manuscritas de Josué nos registros da igreja, questionando custos específicos de materiais e solicitando documentação adicional para várias transações que Antônio havia classificado como gastos administrativos. A evidência mais damning veio quando os auditores descobriram que na semana anterior ao desaparecimento de Josué, o pastor havia solicitado formalmente uma reunião com toda a diretoria da igreja para discutir irregularidades financeiras que requerem ação imediata. Esta reunião havia sido marcada para 16 de novembro de 1994, 3 dias após o desaparecimento de Josué. Com essas evidências em mãos, delegado Viana convocou Antônio Macedo para uma entrevista formal na delegacia em 2 de abril de 2009. Antônio, agora com 73 anos, chegou à delegacia acompanhado por um advogado. Durante 15 anos, ele havia mantido sua posição respeitada na comunidade, continuando como membro influente da Igreja Filadélfia e expandindo seus negócios de construção. Senhor Macedo, começou Viana, gostaríamos de fazer algumas perguntas sobre sua posição como tesoureiro da Igreja Filadélfia em 1994. Claro, delegado, sempre tive orgulho do meu serviço à igreja. Estamos investigando certas irregularidades financeiras que foram descobertas durante uma auditoria dos registros daquele período. A expressão de Antônio mudou sutilmente, mas ele manteve a compostura. Que tipo de irregularidades? Viana apresentou documentos detalhando os desvios que haviam sido identificados. Antônio examinou os papéis com crescente agitação, mas negou qualquer conhecimento de atividades impróprias. Delegado, eu sempre fui muito cuidadoso com as finanças da igreja. Se houve problemas, foram erros honestos de escrituração. Senhor Macedo, as evidências sugerem um padrão sistemático de desvio de fundos durante um período de 2 anos. Isso vai muito além de erros de escrituração. Eu nego qualquer acusação de má conduta financeira. Senhor Macedo, temos evidências de que pastor Josué havia descoberto essas irregularidades e planejava apresentá-las à diretoria da igreja. Onde o senhor estava na noite de 13 de novembro de 1994? Em casa com minha família, como todas as noites. Alguém pode confirmar isso? Minha esposa pode confirmar. Senhor Macedo, o senhor tem conhecimento sobre construção e engenharia civil? Sim, eu tenho uma empresa de construção há mais de 30 anos. O senhor teria o conhecimento técnico necessário para construir uma estrutura como a câmara onde encontramos os restos de pastor Josué? Antônio ficou visivelmente nervoso pela primeira vez durante a entrevista. Delegado, não entendo onde o senhor quer chegar com essas perguntas. Estou tentando entender quem teria o motivo, a oportunidade e a capacidade técnica para assassinar pastor Josué e ocultar seu corpo da maneira como foi feito. Eu não sei nada sobre o que aconteceu com pastor Josué. A entrevista continuou por 3 horas, mas Antônio manteve suas negativas. Sem evidência física direta ligando-o ao crime, Viana não podia fazer uma prisão imediata, mas a investigação havia revelado motivo claro e capacidade técnica. Agora era necessário encontrar evidência da oportunidade.
A chave veio de uma fonte inesperada, Maria das Dores. 3 dias após a entrevista com Antônio, Maria procurou o delegado Viana com informações que havia relutado em compartilhar durante 15 anos. Delegado, preciso contar algo que sempre me atormentou, mas que eu nunca tive coragem de dizer porque parecia impossível. O que é, senhora Maria? Na noite em que Josué desapareceu, eu não estava viajando visitando minha mãe como sempre disse. Viana ficou surpreso. Onde a senhora estava? Eu estava em casa, mas fingi estar viajando porque Josué me pediu. Ele queria que eu e as crianças ficássemos fora de vista porque ele planejava confrontar alguém sobre as irregularidades financeiras naquela noite. Ele disse quem ia confrontar. Não diretamente, mas ele disse que ia resolver a situação com Antônio após o culto. A senhora viu o que aconteceu? Eu vi Antônio chegando à igreja por volta das 10 horas da noite. Ele veio sozinho de caminhonete. Josué ainda estava na igreja. Eu fiquei observando da janela do nosso quarto. O que mais a senhora viu? Eles conversaram na igreja por aproximadamente 1 hora. Depois eu ouvi vozes altas, como se estivessem discutindo. Depois tudo ficou silencioso. E depois, por volta das 11h30, eu vi Antônio saindo sozinho. Josué não apareceu. Esperei até meia-noite e depois fui verificar a igreja, mas ela estava trancada e Josué não estava lá. Por que a senhora nunca contou isso antes? Maria começou a chorar. Porque eu tinha medo. Antônio era uma pessoa poderosa na comunidade. Eu era apenas a viúva do pastor. Quem ia acreditar em mim? E eu não tinha provas do que tinha visto. Por que decidiu contar agora? Porque agora sabemos que meu marido foi assassinado. E eu não posso mais proteger o homem que pode ter matado o pai dos meus filhos. Com o testemunho de Maria das Dores, estabelecendo que Antônio havia estado na igreja na noite do crime. E com evidência clara de motivo financeiro, delegado Viana obteve um mandado de busca e apreensão para a propriedade de Antônio Macedo. A busca na casa e empresa de Antônio, realizada em 8 de abril de 2009, revelou evidências adiciais que fortaleceram o caso. Registros de compra de cal virgem em novembro de 1994. Ferramentas de construção compatíveis com as usadas na câmara subterrânea, documentos financeiros mostrando gastos anômalos durante as semanas após o desaparecimento de Josué, mais incriminatório. Um diário pessoal onde Antônio havia registrado suas preocupações sobre pastor Josué, fazendo muitas perguntas sobre coisas que não eram da conta dele. Confrontado com essas evidências e sob pressão psicológica crescente, Antônio Macedo finalmente confessou o crime em 10 de abril de 2009. Sua confissão revelou os detalhes completos do que havia acontecido na noite de 13 de novembro de 1994. Antônio havia ido à igreja após o culto para confrontar Josué sobre as investigações financeiras. Ele planejava convencer o pastor a não fazer ondas sobre as irregularidades, oferecendo restituir o dinheiro desviado ao longo do tempo. Mas Josué havia rejeitado qualquer acordo, insistindo que as irregularidades fossem expostas à congregação e às autoridades. A Igreja de Deus não pode ser construída sobre mentiras e roubos, Josué havia declarado. Durante a discussão, que se tornou cada vez mais acalorada, Antônio percebeu que Josué não apenas exporia os desvios financeiros, mas também arruinaria sua reputação na comunidade e possivelmente resultaria em processos criminais. Eu perdi o controle, admitiu Antônio durante a confissão. Peguei um martelo que estava no escritório da igreja e bati na cabeça dele. Não era minha intenção matá-lo, mas quando vi que ele estava morto, entrei em pânico. Antônio, então, passou as 3 noites seguintes construindo a câmara subterrânea atrás da igreja, trabalhando sozinho durante as madrugadas.
Ele usou equipamentos de sua empresa de construção, materiais que havia comprado especificamente para o propósito, e seu conhecimento técnico para criar uma tumba que ele acreditava nunca seria descoberta. Eu sabia que a área atrás da igreja não seria usada por muitos anos, explicou. Pensei que nunca encontrariam o corpo. Durante 15 anos, Antônio havia vivido com a culpa do que havia feito, mas também com o alívio de que o crime nunca havia sido descoberto. Ele havia até mesmo participado das buscas por Josué, oferecido apoio à família e continuado como membro respeitado da igreja. Toda noite, durante 15 anos, eu sonhava com o pastor Josué, confessou. Mas eu não podia confessar porque isso destruiria minha família e minha vida. A confissão de Antônio Macedo chocou a comunidade de Maracanaú. O homem que havia sido visto como um pilar da igreja, um empresário respeitado e um líder comunitário, foi revelado como o assassino do pastor que ele havia ajudado a construir a congregação. O julgamento de Antônio Macedo começou em setembro de 2009 e durou 2 semanas. Ele foi condenado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, recebendo uma sentença de 22 anos de prisão. Durante o julgamento, foram revelados detalhes adicionais sobre a extensão de suas atividades criminosas. A auditoria completa mostrou que Antônio havia desviado quase R$200 mil durante toda a sua gestão como tesoureiro, recursos que deveriam ter sido usados para programas sociais da igreja. Para a família de pastor Josué, o julgamento trouxe finalmente closure após 15 anos de incerteza. Samuel, Débora e Davi puderam finalmente enterrar seu pai adequadamente, numa cerimônia que reuniu mais de 1.000 pessoas de toda a região. Nosso pai sempre nos ensinou que a verdade prevalece, mesmo quando demora para aparecer, disse Samuel durante o funeral. Hoje vemos que ele estava certo. A verdade sobre o que aconteceu com ele finalmente veio à luz. Maria das Dores, que havia carregado o peso do segredo sobre o que vira na noite do crime durante 15 anos, encontrou paz, sabendo que havia finalmente feito justiça à memória de seu marido. Josué morreu defendendo a integridade da igreja que ele amava, ela disse. Ele se recusou a permitir que a casa de Deus fosse construída sobre mentiras e corrupção. Esse é o legado que queremos preservar. A Igreja Batista Filadélfia sobreviveu ao escândalo e às revelações sobre o assassinato de seu fundador. Sob a liderança renovada da família Silva, a congregação implementou sistemas de transparência financeira e governança que garantiriam que crimes similares nunca pudessem acontecer novamente. O local onde foram encontrados os restos de pastor Josué foi transformado num memorial, com uma placa que declara: em memória do pastor Josué Ferreira da Silva, um homem que morreu defendendo a verdade e a justiça na casa de Deus. Antônio Macedo cumpriu 8 anos de sua sentença antes de morrer na prisão em 2017, aos 81 anos. Em seus últimos anos, ele havia se tornado um cristão praticante na prisão e havia escrito cartas de pedido de perdão para a família Silva, embora essas cartas nunca tenham sido respondidas. A história do assassinato de pastor Josué se tornou um estudo de caso sobre corrupção em organizações religiosas e a importância de transparência e accountability em instituições comunitárias. Foi documentada em livros, artigos acadêmicos e programas de televisão sobre crimes verdadeiros. Mas para a comunidade de Maracanaú, a história é principalmente um lembrete de que a integridade tem um preço e que algumas pessoas estão dispostas a pagar esse preço, mesmo quando custa suas vidas. Pastor Josué Ferreira da Silva havia construído mais que uma igreja. Havia construído um legado de serviço, honestidade e compromisso com a justiça social que continuou inspirando pessoas muito depois de sua morte.
E, finalmente, 15 anos depois de ter sido silenciado por aqueles que queriam ocultar a verdade, sua voz foi ouvida novamente, lembrando a todos que a verdade sempre encontra uma maneira de emergir da escuridão para a luz. A igreja que ele fundou continua prosperando hoje. Uma comunidade de mais de 500 membros que carregam adiante sua visão de uma congregação que serve não apenas às necessidades espirituais de seus membros, mas também trabalha ativamente para criar justiça e oportunidade para todos os que precisam de esperança. E na parede do memorial, onde seus restos finalmente descansam em paz, uma inscrição final captura a essência de seu legado. A verdade pode ser enterrada, mas nunca morre. A justiça pode ser adiada, mas nunca é negada. O amor pode ser testado, mas sempre prevalece.